Hoje nós vamos dar início a mais uma entrevista especial e hoje com uma pessoa muito importante, o nosso primeiro recuperando da Rússia. Ele está aqui nos visitando. Alexei, como é que você está? Boa tarde, estou muito bem. Estou muito bem. Cheguei de São Paulo há 2 horas atrás, então estou aqui com vocês. Que legal. Alexei, conta pra gente como era a tua vida na Rússia antes de você vir para a fazenda. Vamos começar de muito longe. Foi mais ou menos como a vida normal de um adolescente de uma família normal e simples. Mas aquilo onde queremos chegar, digamos, onde que surgiu essa história de, de sentir aquele vazio e a ausência, digamos, de felicidade e a necessidade de busca, foi exatamente naquele momento quando tivemos o trabalho, depois do exército, ganhamos bastante dinheiro com os meus amigos e começamos a usar as drogas. Então é isso que levou... Você tinha então quantos anos? 20, 21? Exército é dos 18? Sim, do 18 a 20 foi o exército. Então, na idade de 20 anos, começamos toda essa história com as drogas e o álcool também. E como você chegou à fazenda, né? Como você veio para o Brasil? Essa história é um pouco longa, digamos, porque foi ligado também com a minha mulher, a minha esposa, que no início me retirou daquele ambiente onde eu estava, que uma cidade não é longe de Moscou. Ela me retirou e depois essa sequência de todos os eventos, digamos, que seguiram a essa decisão, porque eu pedi de me levar consigo. Ela estava de acordo, então tudo isso começou porque ficamos numa igreja em Moscou, do Padre Alexandre Men, que vocês todos conhecem, e podemos também aproveitar o momento. Se alguém não conhece o seu livro, O Filho do Homem, talvez exatamente tem que largar tudo e com urgência ler esse livro, porque é um livro que muda as vidas também e faz parte também da minha. Com certeza. Então, nessa época, o nosso amigo Giovanni Guaita, que talvez vocês conheçam, eu não sei, ele disse para as autoridades da igreja onde estávamos que existe um frei franciscano que está divulgando os números imensos desse livro do Padre Alexandre Men, O Filho do Homem, e nós queríamos conhecê-lo, porque ele disse que também o Frei está fazendo o trabalho da recuperação dos alcoólicos e drogados. E como o assunto, digamos, estava muito atual... Em voga, né? Exatamente. Organizamos a participação deles na Rússia para apresentar o seu método da recuperação. Sim. E aí, nesse momento que nos encontramos, quando eles vieram para a Rússia, Frei Hans Nelson, tinha os tradutores também e tudo, mas o mais importante é que o Nelson com o Frei Hans estavam presentes. E começamos a falar, ligado também com os focolares daquela época que viviam num apartamento de Moscou. Então, o Frei Hans com o Nelson me convidou para o Brasil. Ele disse: Alexei, você precisa de recuperação, então eu estou representando uma fazenda de esperança, mas tens que ficar 1 ano, não podes beber, todas essas condições, fumar, e vais ficar 1 ano conosco e vamos ver o que vai dar. Eu acho que eu perdi a capacidade de falar. Por quê? Porque para mim, somente o facto de ver os estrangeiros já é uma coisa muito chocante. E também ele me chama para o Brasil, que eu nunca pensava que isso é possível. Acontecer. Sim. Então foi um choque, mas com a minha esposa decidimos que temos que aproveitar essa oportunidade, porque realmente é um anjo que caiu do céu.
E aproveitamos, e assim, no 1999, eu comecei a recuperação aqui em Guaratinguetá. Como foi para você? Porque é uma cultura completamente diferente, a alimentação é completamente diferente. Você tinha regras lá fora? Você já estava mais ou menos levando uma vida mais ou menos normal quando o Frei esteve lá? Você já estava trabalhando? Como é que foi? Tudo aconteceu muito rápido, porque esse intervalo, quando eu mudei para Moscou com a minha esposa, eu fiquei, pode ser um mês somente, no máximo 2 meses talvez, em Moscou, antes de partir para o Brasil. Então foi muito rápido. Eu não lembro que eu estava na condição de analisar alguma coisa, porque estava num estado, depois de consumação das drogas, num estado muito frágil, digamos. Eu quase estava um homem que estava assim dormindo o tempo todo, com a saliva quase caindo da boca, então foi muito feio. Eu não acho que eu poderia analisar a situação. E você, quando chegou, para que fazenda você foi? Aqui para o Centro Masculino ou para as Pedrinhas? Diretamente para o Centro Masculino, aqui em Guaratinguetá. E morei na casa de Santo Agostinho e os primeiros 7 meses trabalhava também na fábrica de água sanitária. Quando foi tudo muito artesanal, a gente estávamos obrigados, digamos, de verificar se as garrafas são bem tampadas. Tivemos que pisar em cima sobre uma mesa, então poderia explodir e se projetar sobre os meus amigos, meus companheiros e colegas. Foi muito engraçado. Hoje acho que eles usam outro método, né? Acho que exatamente, sim. Não pisam em cima. A tecnologia, sim, não fica parada. E a comida, como é que foi, Alexei? É como eu disse, eu fui um pouco zombie chegando aqui, mas aquilo que me marcou muito é que eu encontrei um jeito muito cordial das pessoas. Todo mundo me dava a mão, tocava o ombro, sim, abraçava. Falavam as palavras muito importantes, digamos, para aquele momento. Seja bem-vindo. E você entendia? Eu não entendi nada, não. Eu somente cheguei com um pequeno dicionário e assim poderia comunicar primeiramente. Mas antecipando, digamos, as perguntas sobre a história, eu tinha a sede de acabar com isso. E começar uma vida nova, e isso foi uma possibilidade extraordinária. Passados os primeiros tempos, né, vocês, europeus, vocês têm esse hábito do dicionário, vocês aprendem muito rápido o português. Com quanto tempo, mais ou menos, você estava entendendo sem precisar do dicionário? Apesar da tua língua ser completamente diferente, né? Inclusive o alfabeto cirílico. Com os 7 meses eu já falava como agora, mais ou menos. Mas eu fiquei muito mais longe, porque realmente eu tinha sede de viver, de mudar as coisas. Eu absorvava tudo como como se chama? Uma esponja. Uma esponja. Isso levou que eu aprendi o português a tal ponto que eu me tornei o tradutor simultâneo de português e o professor do português. Olha! Talvez não pareça, porque há 18 anos não estou praticando, mas isso aconteceu assim. Eu fiquei traduzindo sempre os encontros do Frei Hans e do Nelson quando eles iam para a Rússia, para Israel e os outros países onde tinham russos falantes, e foi eu sempre o seu tradutor. Então, um dia, um representante da Embaixada do Brasil em Moscou viu como eu estou traduzindo. Ele me chamou para traduzir o ministro do Trabalho do Brasil no ano 2015, foi na BRICS, a última vez. Que legal! E o que você mais gostou no início, né? Você veio com sede. O que você mais gostou no início? O trabalho, a convivência ou a espiritualidade? O que mais te tocou? Eu acho que o conjunto dessas coisas, porque na verdade
esses instrumentos são muito importantes. Mas aquilo que é mais importante é que eu senti amor, digamos, das pessoas, porque eu sou de um país soviético, onde não tínhamos essas possibilidades de falar sobre o amor, sobre a alma, sobre os teus sentimentos, emoções, espírito, digamos. Então, antes de mais nada, eu acho que alguém que me tomou em conta. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Aqui a gente vive todos os dias muitas experiências. Na vida, né? Não é só na fazenda, na vida. Conta uma concreta que você tenha vivido, que tenha te marcado. Pode ser de briga, pode ser de reconciliação, pode ser a que for, mas concreta, com começo, meio e fim. Certo. Tinha, na verdade, essa história de praticar a palavra de um jeito cotidiano, Sim. Quando escolhemos um trecho do Evangelho e seguimos para praticá-lo. Foi muito, exatamente esses exercícios que ajudam a mudar um pouco dos hábitos e, no fundo, também a consistência da tua personalidade. Foram muitos. Um dia eu trabalhava na fábrica de água sanitária e como tudo explodia, toda a roupa estava cheia de água sanitária, ela come, ela destrói a pele e tudo. Então foi muito difícil, foi parecido zombie talvez, eu não sei. Eu queria desistir realmente, dizer que eu não quero mais continuar, então vou para a Rússia, para a minha casa, usando as drogas. E eu lembro que eu fiquei muito triste, fui para o banheiro para pensar, é o único lugar para se esconder. E eu tinha uma corrente um pouco longa, digamos, que os outros, digamos, porque os outros são mais ou menos assim. Sim. E eu tinha uma grande, e eu fiquei sentado assim, e a cruz que se tornou e ficou bem diante de mim. E antes, um pouco antes, eu tinha terminado de ler o livro do Padre Alexandre Mendes sobre como ele sofreu na cruz, como que ele foi morto. Isso me impressionou muito, eu achei muitas coisas em comum com ele. Eu pensei que a minha dor, com todos esses, digamos,
a pele Machucada? machucada pela água sanitária e tudo mais, na verdade não é nada em comparação com a dor de Jesus e o seu sofrimento na cruz e sua vida, como se terminou sua vida terrestre. E depois tinha muitas coisas também, a regra de ouro, não faça aquilo para o seu próximo, aquilo que você não deseja para si mesmo. Foi isso também. Então, por exemplo, você quer um pouco, eu não sei, insultar o fraco, ou brigar como forte. Então você se corrige de pouco a pouco, digamos, e se torna um pouco uma pessoa diferente, trabalhando em si, digamos. Quando você viu que você... Aí, depois da tua reflexão, você viu que você tinha era que continuar mesmo? Sim. Faltava quanto tempo? Faltava quanto tempo? Eu fiquei 1 ano de recuperação. Estou bem respondendo a pergunta? Uhum. Isso não foi muito. É claro que eu queria continuar, porque eu senti que não era suficientemente para mim. Mas como a minha esposa ficou doente, eu tinha que voltar para a Rússia para cuidá-la. E por isso é daqui exatamente esses 18 anos de minha ausência. Eu fiquei 1 ano, quando já conseguimos sortir da crise da saúde a minha esposa, eu voltei. Voltei como voluntário e fiquei 1 ano e meio, entre 1 ano e meio e 2 anos mais ou menos. Então foi uma experiência já diferente, digamos, não foi recuperante, mas foi uma pessoa responsável, mas eu continuei a Você estava se buscar. doando. Eu talvez não posso dizer que eu estava me doando, de uma certa maneira sim. Sim. Mas eu estava bem aprendendo também nessa época também. Mas aquilo que eu poderia compartilhar, isso foi feito também, claro. Mas todos os dias é essa troca, a gente aprende e ajuda. É essa a vida da fazenda, né? Sim. Isso é muito bonito. Sim. E aí você voltou para a Rússia e você falou já que você fez algumas traduções. E hoje você me falou que está morando há 10 anos em Paris? Ou na França? Na França, Na França. Em Borgonha, que é muito melhor que Paris. Que tem muitos vinhos gostosos. Exatamente. Sim, moro, por exemplo, a 40 quilômetros do Chablis. Oh. E de todos esse cantinho de todos os vinhos da França. Então é assim a vida que me levou também. Porque um dia, porque a minha esposa, ela tinha 4 doenças mortais. Então é um pouco complicado e sempre, durante todos esses 25 anos que estávamos juntos, eu praticamente fiquei nos hospitais. Mas ela melhorou? Ela decedeu em 4 de dezembro de 2024. Vai fazer 1 ano em 4 de dezembro. Então, é assim. E um dia ela me disse, quando eu trabalhava em Angola, de períodos, digamos, eu sempre voltava, ia e voltava, e tinha as pessoas para cuidá-la. É por isso que eu poderia, porque temos que ganhar dinheiro também. Claro. Né? Eu sempre voltava, e um dia, quando eu voltei, o meu contrato estava terminado. Ele me disse que, Alexei, eu quero ficar aqui. Eu gosto muito. Eu gosto da natureza, eu gosto de tudo. Então eu disse, é claro, querida, vamos ficar aqui então. É muito bom. Eu também amo plantas, eu amo passarinho, eu amo a natureza. Sim. Até os gambás que aparecem em casa. E hoje você chegou aqui em Guaratinguetá, na casa Sim. do Frei, você já estava há 10 dias em São Paulo, veio fazer uma visitinha, matar saudades. Como é que foi? Sim, muito bem. Eu acho que nós tivemos uma super bonita experiência com a tentativa de criação da fazenda na Rússia. Sim. Isso é completamente ligado com as muitas chegadas de Frei Hans e Nelson e
todas as outras administrações e Dom Dino também. Nós também fomos lá. Vocês foram também. Então, temos uma história em comum. Sim. Que é muito bonita e muito interessante, também ligada, porque na verdade, é claro que Deus criou essa obra, é Ele que comanda. Com certeza. Mas também, como eu tinha a honra de ser o primeiro russo na Fazenda da Esperança no Brasil, e a minha esposa me enviou também. E, em seguida, ela continuou a enviar os outros também. Sim, nós conhecemos muitos deles. Sim, se não estivesse a Olga, então seria também muito difícil. Ela fazia parte de todo esse processo. E como eu levei muito forte essa ideia da recuperação, de construção desse homem novo, eu fiquei sempre estudando, fazendo os cursos, conversando com as pessoas experientes e interessantes para aprofundir essa experiência, vamos chamar, espiritual. Então, eu estou no mesmo propósito hoje. É claro que muitas coisas mudaram, estou muito mais velho que antes. Fui um menino de 22 anos. Você era um menino. Hoje Nós éramos crianças. Hoje sou de 48. Então, estou levando realmente muito sério isso. Isso mudou completamente a minha vida e determinou também o futuro. E todos os meus projetos e planos, e estratégias e táticas são completamente ligados com a presença divina na minha vida. E como Frei Hans e Nelson fizeram o rolo, digamos, que é fundamental e muito importante na minha vida, eles que me convidaram, que jogaram também esse rolo desse grande projeto, digamos, de salvação que eu tinha a honra de viver. Então, como a primeira possibilidade que eu tenho, mais uma vez porque a minha esposa morreu, então estou aqui para ver o Frei Hans, depois de 18 anos de ausência, para agradecê-los mais uma vez, agradecer a todos vocês, agradecer a todos os meninos e agradecer a Deus por me dar esta oportunidade. Como está sendo para você, né? Voltar à nossa casa. Na verdade, a tua casa, né? Obrigado. Na verdade, é um choque enorme. Os primeiros, eu acho, 5 dias, eu estava com a pressão alta, quase morto, porque todas as emoções que começaram a renascer, é muito emocionante, digamos. Eu sou um pouco sensível nos últimos tempos, digamos, e por isso que eu sinto isso muito próximo do coração. Mais ou menos assim. Que ótimo. Sim. Obrigada. Vocês estão vendo? Obrigado a vocês. Que coisa linda, né? A gente poder se encontrar depois de tanto tempo, né, Alexei? Que bom. Fiquei muito feliz. Muito obrigado. Obrigada. Então, daqui a pouco a gente volta com mais entrevista especial. Hoje no Brasil, milhões de homens e mulheres são dependentes químicos. Muitas dessas mulheres vieram de histórias marcadas pela violência, abuso sexual, gravidez precoce, abortos e o peso de cuidar sozinhas dos filhos. Eu sentia um vazio, sentia que se eu morresse não ia fazer diferença para ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas que estavam tentando me ajudar tinham pena de mim e me sentia abandonada. Elas enfrentaram a vida sozinhas, carregando a responsabilidade pelos filhos e lutando contra um passado doloroso. Na Fazenda da Esperança, elas encontraram um lugar de acolhimento, onde podem reconstruir suas vidas com dignidade. Eu era perdida, eu me encontrei aqui na Fazenda. Aqui na Fazenda que eu encontrei a Mariana, que estava perdida, a mãe que estava perdida.
e um ser humano que estava perdido no mundo das drogas. E você pode ajudar essas mulheres a continuarem essa jornada de transformação. Sua contribuição faz toda a diferença. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite da esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Nós damos continuidade à nossa entrevista hoje mais do que especial, porque a gente está com o Felipe, que é sobrinho do Nelson, fundador da Fazenda Masculina, e Lucy, fundadora da Fazenda Feminina e filho da Aninha, né, Felipe? É isso mesmo, aquela famosa história do bolo, né? É, na esquina. A Aninha, com 15 anos de idade, acompanhou o Nelson para ir na esquina e juntos celebraram o aniversário de um dos jovens. Então, todo aquele movimento que fez começar a Fazenda, né, Aninha? E agora nós descobrimos recentemente que o Ângelo só devolveu a bicicleta para o Nelson por causa do bolo. Olha só. Ele falou outro dia, faz um ano, né? Numa festa, num jantar na casa dos nossos amigos, e do Cláudio e da Rosana. E aí todo mundo começou a falar, a Aninha falou também, e em seguida ele falou que ele só entregou a bicicleta por causa do bolo. Ele viu que era uma sacanagem muito grande, né? Foi a experiência concreta do amor ali, né? Todos eles se sentiram tocados. Sim, mas vamos voltar no tempo, né, Felipe? Conta pra gente como era a tua vida. Quando eu cheguei à Fazenda, quando nós chegamos à Fazenda, o Felipe com os irmãos, a tua irmã eu acho que eu nunca conheci, mas você, o Vinícius e o outro, que eu não lembro o nome, correndo pelo Centro Masculino, a gente morava lá, né, junto com a Aninha e teu pai. E vocês não moravam aqui, né? Moravam em Minas? Em Minas Gerais, exatamente. Então conta pra gente como foi, né, esse tempo assim, de infância e depois adolescência. Sim. A Fazenda sempre fez parte da nossa vida, né? Sim. Nós morávamos em Minas Gerais, uma cidade pequenininha chamada Paraisópolis, a 2 horas de distância de Guaratinguetá. Mas frequentemente vínhamos para cá, viajávamos para cá para visitar os avós, para visitar a fazenda. Então a fazenda sempre fez parte, a fazenda funcionava como quase um playground para mim, onde eu vinha brincar, Sim, onde eu vinha correr. Sim, bastante. E nunca imaginei que um dia entraria para a fazenda, faria parte dessa grande família, dessa grande obra, mas depois quando me tornei jovem, pude conhecer um pedacinho a mais dessa história, conhecer o lado, a essência da obra, conhecer, né, o aspecto mais bonito dessa obra e me apaixonar por esse lugar, né? Voltando um pouquinho, né? Foi você que cuidou da dona Ana quando ela morava ali no Recanto? Isso mesmo, eu junto com o meu irmão Samuel. Samuel, ele tomou a iniciativa. Desculpe, Samuel. Samuel, ele tomou primeiro a iniciativa, né, de cuidar da avó, que teve um AVC, e então desde aquele momento ela precisava de cuidados diretos, né? E o Samuel ele tomou a iniciativa. Eu ainda nesse tempo vivia em Minas Gerais, estava terminando no último ano da escola, e logo assim que terminei também fui acompanhar o Samuel e acompanhar a avó nessa aventura que nós vivemos também de cuidar da dona Ana, de cuidar da minha avó, da mãe do Nelson, né? Nesses últimos tempos em que ela permaneceu com o AVC e as sequelas do AVC, né? E o que aconteceu? Como foi que você resolveu se enfiar nessa aventura da África? Sim, sim. Bom, enquanto cuidava da avó, trabalhava um pouco aqui, um pouco ali, né? E tentava entender
qual era o sentido, o que eu deveria fazer, estudar. Tinha os desejos, como todos os jovens têm, os desejos de estudar, de seguir uma carreira, né? Mas um dia, quando cuidava da avó, a Jordana, uma missionária em Moçambique... Querida Jordana. Ela já tinha 1 ano que estava lá, Uhum. E veio para cá passar as férias e, num determinado momento, passou pelo recanto e passou pela nossa casa para visitar a avó, para nos visitar. E começou a contar das experiências dela em Moçambique, e em específico da questão da creche, porque naquele momento a creche tinha 2 anos, então ainda era um projeto que estava nascendo, uma coisa que ainda Muito estava nova. criando raízes, Uhum. Muito nova. Tinha que ser cuidada. E ela dizia que precisava de pessoas para ir cuidar daquele projeto, que agora a fazenda estava numa corrida para encontrar jovens, encontrar pessoas que gostariam de se lançar nessa experiência da creche em Moçambique, na África, né? E aquilo para mim foi como um fogo. Quando Jesus fala, quando Deus chama, é muito forte. Não tem jeito, né, de fugir. Não tem jeito de fugir, exatamente. Então eu fiquei pensando muito naquilo, não fui de imediato, fui entendendo e experimentando aquilo que Deus ia me dizendo. E quando fui falar com o Frei sobre essa experiência, porque em primeiro momento eu queria conhecer. E disse: Frei, eu quero conhecer Moçambique, essa experiência que a Jordana me contou. Eu quero ir para 3 meses, até porque eu tenho meu trabalho, tenho as minhas coisas aqui, Frei, tenho que cuidar da avó. E ele me disse: 3 meses você não vai conseguir viver o que a África quer te dar. 3 meses você não atende o chamado de Deus. Se você for para 1 ano, eu dou a sua passagem. Aquilo me ganhou. Ele nunca dá a passagem. Ele nunca dá a passagem. E aquilo me ganhou. Primeiro, porque eu não tinha o dinheiro para comprar a passagem. Segundo, porque para mim foi uma confirmação de um chamado de Deus, que me queria de corpo e alma em Moçambique. Talvez tivesse ido para 3 meses, não poderia experimentar tantas e tantas experiências que até hoje, depois de 5 anos, eu experimento naquele lugar, né? Tá, o Frei te presenteou, Sim. você foi, você já tinha escutado muita coisa. Sim. Mas o que você encontrou, Felipe? Eu lembro que antes de ir, o Frei me disse, eu só quero, quando eu fui me despedir dele, Felipe, que você entenda uma coisa, seja sensível à necessidade de cada um que aparecer para você em Moçambique. De cada mãe, de cada pai, de cada criança. Naquele momento eu não entendi, né? São uma das coisas que o Frei mais diz, né? A sensibilidade que nós temos que ter com cada um. Mas depois, chegando em Moçambique, eu entendi. Na hora. Na hora. No mesmo dia, eu lembro que chegou um pai na fazenda e me perguntou se nós tínhamos caril para oferecer a ele, né? E eu tinha chegado na fazenda em Moçambique, eu não fazia ideia do que era caril. Depois fui descobrir que é a mistura, né? Ele estava nos pedindo ajuda com mistura para poder levar para casa. Então, logo no primeiro dia, já foi Jesus se apresentando e diariamente a gente se encontra com Jesus, muitas vezes abandonado, muitas vezes... E fazemos essa experiência de sempre abraçá-lo. Nós também estivemos lá na missão, quer dizer, a fazenda estava chegando lá. E nós ficamos só 13, 14 dias e voltamos assim, impressionados com tudo que nós vimos e vivemos. Porque é incrível, eles não têm nada e estão sempre sorrindo e cantando e dançando e brincando, né? Sempre. É incrível, sempre. de onde vem isso? É incrível. A minha força motivadora, inspiradora para continuar a missão, para estar em Moçambique, às vezes diante de tantos desafios, são as crianças. Eu costumo dizer para alguns amigos que o maior salário que eu poderia receber, porque um dia eu lembro quando jovem, eu queria ter um salário grande, né? Eu Todo queria mundo ter como quer. Todos, né? Mas eu não sabia que Deus ia me presentear com um salário tão grande como eu tenho hoje, que é poder chegar na escolinha, na creche, e as crianças virem correndo me abraçar.
Não existe um salário maior do que esse. Eu acho que eu não encontraria em todo mundo um salário maior do que esse das crianças poder correr e vir me abraçar com aquele sorriso que parece que elas te dizem obrigado. Obrigado por ter feito esse espaço, obrigado por nós podermos estar aqui. Obrigado pela escolha que você fez. Que você fez, Esse é o meu maior salário. Como é o teu dia a dia lá, Felipe? Bom, o dia a dia é sempre diferente, né? A gente tem muitas emoções todos os muitas dias, emoções. Né? Mas naturalmente a gente acorda cedo, né? Fazendo as nossas orações, como toda a comunidade dentro da fazenda, rezamos juntos, eu em casa, na casa dos voluntários, que nós chamamos, e eu rezo com os irmãos que também estão doando a sua vida ou que estão ali fazendo a experiência de padrinho, de responsável. E depois eu vou para a creche, né, onde encontro essas crianças, e ali vou atendendo às demandas que tem durante o período da creche, as demandas dos professores. A gente participa sempre também das atividades pedagógicas e educativas que as crianças fazem, então imprimimos algumas atividades, participamos de pintura com as crianças, organizamos o vídeo, a televisão, o momento das refeições e a demanda de todos os funcionários da creche, né? E agora no período da tarde nós ainda estamos trabalhando para começar a atender também as crianças, mas eu me dedico mais à fazenda, às necessidades que tem também na fazenda. Então você com se os divide, jovens, um pouquinho Xitaitá e um pouquinho os jovens. A gente se divide. E quando tem um tempinho, eu gosto de visitar as comunidades. A gente está no meio de muitas comunidades, né? Então eu gosto também, é uma experiência para mim enriquecedora poder ir até a casa de uma família, principalmente se for uma família que tem a criança na creche, poder conversar com os pais, com a mãe, perguntar como eles estão, como está sendo esse tempo deles, se eles estão precisando de alguma coisa. É muito, muito, para mim, é uma das experiências mais valiosas. A casa deles ainda é daquele jeito assim, tipo um forno com um buraco em cima para sair a fumaça? Bom, a casa é muito simples. Nós estamos em regiões muito distantes das cidades, né? Dombe fica 2 horas de Chimoio, Zobo fica 2 horas de Tete, Você dirige lá? Dirijo. Do lado esquerdo? Do outro lado. A mão uma inglesa, coisa de doido, né? Lá. Então, quanto mais a gente se afasta da cidade, menos oportunidade de trabalho tem, mais difícil é a condição financeira. Então, as casas, a condição das famílias, a gente vê a precariedade, às vezes a necessidade. Mas por isso a fazenda tem sido uma resposta também a tantas necessidades que as famílias têm. Não só de dar, mas de poder trabalhar junto. A fazenda às vezes tem um terreno grande, então nós fazemos muitas cooperativas, que é dar oportunidade para as famílias plantarem no terreno da fazenda, então elas têm um lugar para plantar, tem um lugar onde vai poder colher, né? E depois dar um pouco daquilo que conseguiu colher para a fazenda. Então uma forma de poder trabalhar com a comunidade, de poder trabalhar com as famílias. A fazenda tem sido uma grande resposta para aquela região. E a comunidade também, assim, tem o que comer, né? Não tem que ficar indo lá na porta da fazenda pedindo. Também tem o que comer. Esse é o nosso grande trabalho, tentar não só dar e oferecer, mas trabalhar juntos. Vamos aqui trabalhar juntos, ensinar aqueles que querem, aqueles que têm o desejo. Muitas vezes nós fazemos uma ou outra construção na região da fazenda, então chamamos outro, vamos vir aqui trabalhar, vamos aqui nos ajudar a descarregar material, vamos nos ajudar como um pedreiro, um pintor, e também a gente ensina, né? Tem a oportunidade de fazer alguma formação técnica também para essas famílias. Uma textura cremosa, um sabor artesanal que te conquista a cada colherada. Este é o doce de leite da esperança. Mais do que um prazer para o paladar, é uma oportunidade de fazer a diferença. Você saboreia o melhor doce de leite e juntos espalhamos esperança. Cada compra
ajuda a resgatar vidas, levando esperança para quem mais precisa. Doce de leite dá esperança, irresistível no sabor, transformador na essência. Neste mundo, muitas pessoas encontram-se perdidos na escuridão. Seres humanos que lutam contra as tentações, mas cujos gritos são abafados pela indiferença da sociedade. Para muitos deles, a Fazenda da Esperança é a única luz em meio às trevas, um refúgio de esperança e amor. Aqui em nossa comunidade, cada acolhido encontra uma oportunidade para a sua vida. Cada doação que recebemos é uma luz que ilumina o caminho daqueles que estão perdidos na escuridão. Cada gesto de amor é um ato de resistência contra o mal. Junte-se a nós nessa jornada de resgate, porque juntos podemos ser a diferença na vida daqueles que mais precisam. Seja luz na escuridão. Sua doação pode transformar vidas. Junte-se a nós e ajude-nos a salvar mais vidas. Conta pra gente uma experiência assim muito forte que você tenha vivido. Eu acho que com as crianças, né? Porque você tá com o Chitaitai. Sim. Conta pra gente. Sim. Sempre quando me perguntam qual foi a experiência, eu não consigo correr, eu preciso contar essa que aconteceu logo no meu primeiro tempo de adaptação. Eu tinha 3 meses que eu estava em Moçambique, e lá na missão de Dome, vocês sabem muito bem que tem um pequeno hospital lá. Sim, né? Quando nós fomos, já tinha esse hospital. Hoje esse hospital é administrado pelas Irmãs Pequenas Missionárias, fundadas aqui em São José dos Campos. E uma das irmãs me perguntou, Felipe, você sabe fazer curativo? E eu cuidei da avó há algum tempo, também trabalhei aqui na residência terapêutica, então eu aprendi a fazer curativo nesses 2 ambientes e disse, sim, irmã, por quê? Porque a pessoa que fazia para nós já não está mais aqui, ele foi transferido e nós toda segunda, quarta e sexta fazemos curativo, então precisamos de alguém. Posso ficar 2 horinhas, 3 horinhas a nos ajudando a fazer curativo. Eu, claro, mano, não tem problema. Então fui e lembro que logo na primeira semana apareceu para nós uma criança, ela estava no colo da mãe e quando eu olhei, eu pensei que essa criança já estava falecida. Porque essa criança não respondia, ela estava completamente sem resposta nos braços da mãe. E eu me apavorei olhando aquela criança e fui correndo dizer à irmã, tem uma criança aqui que está muito mal, o que vamos fazer? Então elas têm um pequeno laboratório lá, fizeram uma análise, né, e perceberam que essa criança estava com a hemoglobina muito baixa, quer dizer, a criança estava desnutrida. Ela precisava urgentemente de uma transfusão de sangue. E lá não fazem transfusão de sangue naquele pequeno hospital, né? Ele é a primeira resposta. Então a irmã me disse, Felipe, pega aqui a moto, ela tem uma moto de 3 rodas, e leva essa criança pro hospital mais próximo, que fica 5, 6 quilômetros dali, né? O hospital de Dombe. E nós fomos lá, encontrei, eu atravessei na frente de todo mundo para falar com o médico. Olha, me desculpa, mas nós temos uma criança que precisa urgentemente de uma transfusão de sangue. O médico me olhou, sorriu e disse, nós não temos sangue aqui. E eu falei, como assim não tem sangue? Essa criança precisa de sangue, olha como ela não está nem respondendo. Mas nós não temos sangue aqui. Eu falei, então o que temos que fazer? Você deve levá-la em Chimoio. Chimoio ficava 2 horas dali, o nosso carro não estava na fazenda, e eu disse, mas nós não temos carro, não temos transporte, podemos usar a ambulância do hospital? Ele, mas nós não temos ambulância. E eu fiquei, meu Deus, deve apavorado, né? Desesperado. E eu disse, então o que vamos fazer? Ele me disse, eu vou colocar essa criança aqui, vou passar um soro para ela, vou dar uma medicação e vou acompanhando. Quando a ambulância chegar, a gente vai levar essa criança para o hospital. E eu depois voltei à fazenda
E algumas horas depois essa mãe chegou até a fazenda. A mãe não falava português, mas quando ela me olhou, ela não precisou dizer nada. Eu soube na hora que a criança tinha morrido. E para mim aquilo foi quase como um choque. Eu entrei numa crise muito grande. A criança tinha 5 anos de idade e eu fiquei me perguntando por quê? Por que ainda a criança tem que morrer por falta de recursos? Que culpa ela tem? Que culpa a família tem? E eu entrei numa crise muito grande, muito grande. E eu, por um momento, pensei, eu não vou aguentar ficar aqui, viver isso. E fui dormir, né? E enquanto pensava todas essas coisas, sem conseguir dormir, o nosso telefone tocou. Era uma pessoa de uma comunidade, não sei se vocês conheceram o bairro da Unidade. Não lembro. Essa pessoa dizia, Felipe, eu estou tendo, a minha mulher está entrando em trabalho de parto. Você pode vir aqui nos ajudar a levar ela para o hospital? E aí nós pegamos essa moto que tem 3 rodas, fomos lá, pegamos essa mãe, pegamos essa família e levamos no hospital. Era 3 horas da manhã. Quando deu 6 horas da manhã, essa mãe veio com a criança no colo. E ela disse assim, Felipe, nós queremos agradecer a você, queremos agradecer a fazenda, porque graças a vocês nós conseguimos chegar aqui no hospital. Nós queremos dizer que vocês são muito importantes aqui para toda a comunidade, são muito importantes para nós. E aquilo foi uma resposta de Deus de que eu deveria permanecer fiel àquilo que Ele me chamou. Né? Por um momento estava pensando muito em desistir, lembrando da experiência da criança que tinha partido, e a resposta de Deus foi aquela mãe nos dizendo que nós éramos importantes lá, que eu era importante lá, e para mim foi a resposta, permaneça naquilo que eu te chamei. Você vai passar por muitos desafios, mas também vai colher muitos frutos, né? E aí? Você fez uma excursão com o Frei pelo nosso Brasil hoje, agora recentemente, né? Sim. No Sul. Fazendo o quê, Felipe? Nós fazemos campanhas, né? É claro que para acolher essas crianças, a gente, como o Frei sempre diz, precisamos do bendito dinheiro, né? As despesas são muito grandes. Nós damos 2 refeições, pagamos salários, né? Deixamos tudo sempre muito organizado, então as despesas são grandes. Então aqui, junto com o Frei, esse ano o Frei foi nos visitar e eu contei para ele de que eu ainda passava por um desafio que me amargurava muito, que era abrir a creche de manhã, deixar algumas crianças entrar, mas outras terem que ficar do lado de fora, porque nós não temos vagas suficientes. Frei, o que eu vou fazer, Frei? Eu quero acolher essas crianças, mas se eu acolho, o dinheiro não vai chegar, eu não vou conseguir pagar os funcionários. E ele me disse, Felipe, vamos no fim do ano planejar uma campanha e conseguir mais padrinhos e mais madrinhas, que é o que nós chamamos daquelas pessoas que têm o coração muito generoso e que nos ajudam a dar a possibilidade da gente acolher mais uma criança com o valor de R$100 por mês. Então nós estamos agora a todo vapor com essa campanha, tentando conseguir novos padrinhos e novas madrinhas para poder acolher essas crianças também que estão do lado de fora. Né? É como o Frei falou na homilia domingo, né? É só você deixar de ir comer uma pizza, que você já pode salvar a vida de uma criança por um mês. Por um mês. Não é fácil não. E como é que foi? Você conseguiu bastante padrinho e madrinha lá? Bom, nós ainda não chegamos no resultado aos que 1000? Nós queremos. Nós queremos acolher 1000 crianças, né? Nós ainda falta quase mais de 200 padrinhos, mas estamos nessa grande aventura de encontrar pessoas que têm um coração generoso e que possam nos ajudar, né? Como você falou, se a gente coloca por dia, são R$3,30 por dia, né? Com esse valor nós conseguimos dar uma refeição. É muito pouco e pode salvar uma vida, né? Mas pode salvar a vida mesmo. Pode salvar uma vida, porque a creche não é um lugar onde ela vai só alimentar. A alimentação é importante, mas ela vai estar protegida de violências que podem acontecer,
protegida de tantos e tantos males, ela também vai estar educando, então vai ser uma base fundamental para ela chegar na escola primária e já saber escrever, já saber ler. Então a creche não é só a alimentação, mas é proteção, é saúde, é cuidado, é alimento. E lá também nós fazemos uma atividade tão bonita que chama o Despertar da Fé. Nós cantamos com as crianças músicas da fazenda, cantamos com as crianças músicas da igreja, as crianças gostam muito, fazemos teatro, ensinamos sobre amar o próximo, amar a si mesmo, né, a prática do ato de amor. Então, a creche também é essa resposta à necessidade que o mundo tem de um ajudar o outro, né? Uma coisa, quando nós fomos à missão, os meninos não queriam ajudar as meninas. Mas vendo que o Ricardinho, o Nelson pegavam na enxada, na machamba, eles começaram a ajudar. Sim. E hoje, como é que está isso? A gente entende que a prática é o maior ensinamento que nós podemos ter, né? O Frei fala tanto sobre isso, que hoje o mundo reza, canta, louva e fala tanto, mas pratica pouco, né? Então nós, como missionários, como voluntários, colocamos isso como um ponto fundamental para a nossa vida, né? Uma experiência bonita que eu tenho, essas necessidades que aparecem às vezes à noite também, né? Algum pai, alguma mãe que chega e quer levar a criança para o hospital à noite, e eu sempre chamava um jovem. Ele não sabia falar português, mas eu chamava ele para me acompanhar, porque ele fala o dialeto e ele pode me ajudar a traduzir, né? Uhum. Mas, Nicolau, vamos conosco, vamos levar essa mãe no hospital e tal. E aí eu sempre falava, tem que amar, vamos amar. E quando ele não queria, vamos amar, tem que amar. E um dia ele bateu na minha porta, era 5 horas da manhã de um domingo. E nós trabalhamos tanto que no domingo, claro, queremos descansar, né? E eu acordei bravo e perguntei, Nicolau, o que foi? E ele disse, não, tem um pedreiro aqui que ele quer ir para a vila, mas nós podemos levar ele? Eu disse, mas Nicolau, eu paguei ele ontem, ele pode pegar um transporte, chamar alguém, ligar para alguém, são 5 horas da manhã, eu quero descansar, né? E fechei a porta bravo, assim, bati a porta, né? E o Nicolau, tem que amar, moçambicano, ele bateu na porta e eu acordei bravo de novo. O que foi, Nicolau? Ele, tem que amar. Então nós fomos levar esse pedreiro na vila, né? Porque pela insistência. E da onde o Nicolau aprendeu isso? Da prática, né? Vendo o exemplo, o exemplo de cada um, né? Então a prática é sempre o maior mandamento que nós temos lá. Tem uma outra coisa que eu vou te perguntar. Antes de nós começarmos a gravar, você me falou que essas crianças que não fazem parte da creche, vocês reúnem e fazem oratório com elas. Sim. Conta pra gente como é isso. Uma forma de acolher nós sempre também. Tentamos integrar a criança de uma outra forma, fazendo um oratório. Agora nós estamos planejando a festa de Natal. Todos os anos fazemos uma festa tão e tão bonita com as crianças. A gente recebe as fotos, são lindas. Com a comunidade, festas. Nós fazemos brincadeiras, corrida de saco, a dança da cadeira, corrida do balão, e elas ficam tão felizes. Por quê? Porque o Natal é o símbolo da esperança, o símbolo da paz. Nós não queremos que essas crianças vivam nesse dia tão importante situações tristes e de violências. Nós queremos que a criança sinta a alegria do Natal, a alegria de Jesus ressuscitado. Então nós fazemos sempre muitas atividades, sempre fazemos com toda a comunidade, em todas as festas, inaugurações. Todos os momentos nós chamamos a família, as crianças, para estar junto com a gente e viver a esperança, porque nós não queremos nos fechar. Com certeza. Nós queremos também partilhar essa virtude tão bonita da esperança a
tantas pessoas que precisam, estão ao nosso lado, né? Lógico. Tem alguma coisa que eu não te perguntei e que você está sentindo vontade de falar? Não, eu queria só reforçar a importância dos padrinhos e das madrinhas mais uma vez, né? Nós estamos com essa campanha para poder acolher mais de 1.000 crianças no próximo ano. Então, eu reforço a necessidade desse trabalho dos padrinhos e dessa madrinha. Nós dizemos que mais do que a alegria que a criança vai ter, é você que vai poder dar. E a pessoa que vai poder oferecer e dar a oportunidade de uma criança poder estudar. Né? Os padrinhos recebem alguma coisa da África falando sobre como as crianças estão? Sim, todos os meses nós enviamos o nosso boletim informativo, em formato de vídeo e também em formato de texto. Lá as crianças, o padrinho pode acompanhar as atividades que aconteceram em todo o mês, em todas as creches, pode acompanhar também as atividades das crianças, as atividades dos professores, né? No fim sempre tem uma criança agradecendo, é a coisa mais linda do mundo. Que legal. E assim nós fazemos contato sempre, frequentemente com os padrinhos para eles poderem acompanhar as nossas atividades e quão bem a creche vem fazendo para todas aquelas crianças. Né? Então, fica aí a gente reforçando o pedido. Vamos abrir o coração, vamos tirar o escorpião do bolso, gente. São só R$100 por mês. Você não precisa apadrinhar só uma criança. Pode apadrinhar mais também. Não vai te fazer falta e vai salvar a vida dessas crianças. Obrigada, Felipe. Obrigado. Foi uma alegria muito grande ver o Felipe, aquele menininho, aqui do meu lado hoje. Muito obrigada mesmo. Continue assim, salvando, ajudando a salvar vidas, né? É uma coisa muito importante, nos dias de hoje é muito importante. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa Entrevista Especial, na semana que vem, se Deus quiser. Tchau!